Shalom, meus irmãos. Sou Francisco Marculino e este é o canal A Porta Estreita. Eu venho trazer para vocês conteúdos relacionados à Bíblia e relacionados a assuntos do cotidiano, do dia a dia, onde nós relacionados às nossas vidas cotidianas, certo? E uma delas que se discute muito entre as religiões, as denominações, entre os templos levantados por mãos humanas, é em relação ao dízimo. E eu estava gravando outro vídeo agora há pouco e me veio à mente de fazer esse vídeo relacionado à riqueza, à prosperidade, onde muitos líderes se levantam para dizer que para você ser próspero você tem que dar tudo que você tem para receber dobrado, dar, como eles chamam, dar a Deus e receber tudo multiplicado. Eles usam muitos versículos bíblicos para chegar a isso. Porém, eu estava aqui refletindo em relação a Jacó. Israel. Jacó foi um homem que fugiu da casa de seus pais, um desentendimento com seu irmão Esaú, e Jacó foi para a casa do primo do irmão da sua mãe, Labão. E lá ele casou-se com Lia e com Raquel. Foi enganado por Labão, ele queria casar com Raquel, mas ele botou Lia. E depois ele trabalhou mais 7 anos, de graça para trabalhar para casar com Lia, só recebendo a comida. Trabalhou mais 7 anos de graça para casar com Raquel de novo, e depois ainda continuou trabalhando para cuidar dos rebanhos de Labão. E Jacó ficou rico, mas Jacó ficou rico simplesmente porque ele prometeu dar 10% do que ele conseguisse? Ou ele trabalhou forçado, ele trabalhou e teve a ajuda de Yahweh para que seu rebanho se multiplicasse? Porque Jacó diz aqui, que Labão mudou o seu salário 10 vezes, quer dizer, ele rebaixou o salário tentando fazer com que o salário de Jacó, que era o rebanho que nascesse do gado que ele criava, uma parte dos animais era dele. Então, como era que ele ia identificar esses animais? Então, Labão chegava para ele e dizia, os animais listrados que nasceram listrados eram o teu salário. Ele sabia que os animais eram todos de mesma cor, praticamente. Então, começava a nascer animais listrados. Aí, Labão vinha e dizia, não, os listrados agora, os malhados, os pintados serão o teu salário. E ele vinha tentando de forma, digamos assim, de uma forma maliciosa, rebaixar o salário de que Jacó tinha direito com o seu trabalho. Porém, o Altíssimo sempre avisava a Jacó para ele tomar as atitudes. Então vou ler aqui para vocês. Capítulo 29, verso 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. Aliás, não é aqui não, é no versículo, capítulo 30. Aqui, deixa eu ver aqui então. Vamos aqui. Capítulo 31, verso 4 em diante. Vejo que o rosto do pai de vocês não é favorável, como anteriormente. Porém, o Criador do meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Eu trabalhei com muito empenho, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, o Criador não permitiu que ele me prejudicasse. Então foi o Altíssimo que não permitiu que ele prejudicasse, do mesmo jeito que ele pode nos livrar de armadilhas que outras pessoas podem estar armando para a gente, do trabalho, para que a gente não receba uma promoção, ou para que a gente seja demitido, ou para querer prejudicar a qualidade do nosso serviço e você é um prestador de serviço. Tudo isso o Altíssimo está do nosso lado quando nós cremos nele e estivermos conectados direto com ele, em oração, em tudo que for fazer. Tudo que a gente for fazer, a gente pedir orientação a ele. Mas Jacó aqui, ele não disse assim, aqui não está sendo dado a ele, como o anjo não apareceu para dizer aqui, ó, aqueles 10% que tu prometeu, tu se lembra de me dar não, que eu vou te multiplicar não. O anjo aparece para ele aqui e diz assim, ó, e o anjo de Al
me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta-te agora. Levanta agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo que tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Criador que você viu em Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então aqui, o Altíssimo estava lembrando a ele quem ele era. Aquele que estava falando com ele estava só lembrando a ele quem ele era. Que ele era aquele que ele tinha feito a promessa. Está dizendo: está vendo que eu estou cumprindo, você fez um voto comigo, eu estou cumprindo. Todos os animais que estão nascendo agora são os que Labão tentou rebaixar você, mas eu fiz que nascer só malhados, listrados e pintados. E a riqueza de Jacó não foi simplesmente caiu dos céus, como diz. Jacó trabalhou, como ele disse aqui a Lia e a Raquel, com muito esforço, todos os dias. Tem um trecho aqui que ele cita para Labão, que Labão ele trabalhava dia e noite, ele passava semanas, né, cuidando dos animais no mato, dormindo no frio, o sol escaldante em cima dele, no deserto, mas ele estava lá cuidando dos rebanhos. Tem muitos outros exemplos que a gente pode citar. Abraão saiu da casa de seus pais, um homem que saiu com a herança que ele recebeu de seus pais, e o Altíssimo fez multiplicar a riqueza de Abraão. Abraão chegou a passar um aperto, teve que fugir para o Egito, mas o Altíssimo estava sempre protegendo ele. Por quê? Mas porque ele estava sempre conectado. Assim é a palavra que eu posso dizer. Ele estava sempre conectado com o Altíssimo. Para quê? Para que tudo que ele fizesse fosse bem. Tudo que Abraão fizesse fosse de acordo com a vontade de Yahweh. José, olha que dificuldade. José foi era o irmão, digamos assim, mais novo da turma lá, encostado a Benjamim. Dos 12, ele era o 11º. E foi desprezado pelos irmãos, jogado no poço, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, mas por José estar sempre conectado, é uma história que você vai ver que José nunca apareceu, nenhum anjo apareceu nada para conversar com José. Jacó, o anjo aparecia para falar com Jacó, o pai dele, mas ele não recebeu nenhuma visita, mas ele tinha ouvido as histórias que o pai dele contava. Então ele não precisava ver um anjo na frente dele para ele crer. Ele já bastava as histórias que ele ouvia do pai. Mas José, como era um homem conectado com as coisas que o pai dele tinha passado para ele, ele honrava o pai, as atitudes dele, ele não fazia nada para desonrar o pai e nem o Altíssimo. Ele teve a oportunidade na casa de Potifar. A esposa de Potifar, imagina quantas pessoas aí hoje em dia queriam ter uma oportunidade que José teve. A patroa se oferecendo para ele, para pegar os bens dele ali. Jacó podia ter pensado: aqui eu vou conseguir, vou fazer um patrimônio aqui e vou embora, eu vou fugir, vou ficar rico, vou fugir. Mas Jacó não, José não, ele viu que aquilo, que se ele fizesse aquilo era abominação aos olhos do Altíssimo. E olha que as leis de Moisés nem tinham sido escritas ainda. Era só o que Jacó passava para ele, né, em conversas que ele tinha com o pai. Então, ele honrou o pai, honrou ao Criador e aos exércitos, não cometendo as coisas abomináveis. E isso foi computado para ele como justiça para ele, porque ele, se visto como homem justo, todos acreditavam. José se dedicava firmemente em tudo que ele fazia, então tudo que ele fazia dava resultado. Foi colocado como o governador no Egito, e através de José a nação de Israel se levantou, porque estavam morrendo de fome e de sede lá na terra de Canaã. E José trouxe o pai e a família para o Egito. Depois o povo hebreu passa por aquele sofrimento, e Moisés vem e faz o êxodo, né? A libertação do povo. Mas José, por estar conectado com o Altíssimo, as coisas dele se multiplicaram. Imagina, acima de José no Egito, só o faraó. Olha quanta riqueza José tinha em suas mãos. E quantas vezes a Bíblia fala que José deu dízimo. Então, meu irmão, eu digo a você, se dedique a honrar
ao Papai do Céu. Faça o bem, faça a caridade, faça o bem àquele que precisa. Aquilo que Yahshua falou. Ame aquele que os odeia, ore por aqueles que vos perseguem. Faça o bem sem olhar a quem. Se você tem comida à vontade na sua casa, ofereça a quem está com fome. Se você tem roupa sobrando, roupa que não cabe mais em você, procure uma pessoa que precisa. Sempre vai ter uma pessoa que precisa, sempre vai ter aquele ditado que diz, sempre vai ter um pé cansado em busca de um sandália velho. Você tem um calçado lá que você não usa mais, você tem gente que tem 50, 60 pares de sapatos, não usa nem 10%, faça doação, faça caridade. Tem muita gente precisando. E é assim que nós vamos conquistar a misericórdia e a benevolência. A graça do nosso Pai Celestial. Ele vai ver que nós estamos tratando os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Aí ele vai nos abençoar cada vez mais para que a gente possa multiplicar essas bênçãos. Não é porque você vai para um templo, uma denominação, pegar 10% do seu salário e dar para alguém andar de avião, não. Para andar de Hilux, para andar de carrão e depois fazer imagens com os patrimônios que conquistou com o teu dinheiro para enganar outras pessoas e dizer, esse patrimônio aqui eu ganhei porque eu dei dízimo. Conversa. É conversa, é balela. Toda a prosperidade provém do Altíssimo, de altos exércitos. É Ele que fez todas as coisas. Se não for vindo da parte dele, não receba. Que é maldito, é amaldiçoado. Tudo que for amaldiçoado, não queira para a sua vida. Então, se vem de altos exércitos, receba. Mas se não vem dele, não queira. Faça o bem, que o Papai do Céu vai multiplicar. Tudo que você precisar, ele vai suprir as nossas necessidades. Não é à toa que Yahshua nos ensinou. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos agradecer pelo que temos a cada dia. E nunca irá faltar. Amém, meu irmão? Então se lembre, leiam a Bíblia. Não caia na conversa de charlatões. Tudo que disserem para você, pesquise na Bíblia. Se a Bíblia não está de acordo com aquilo que disserem, fuja. São falsos profetas, são falsos, são anticristos, anti-messias. São pessoas que estão em busca apenas, como o profeta Jeremias disse, são lobos ferozes, são cães famintos, que estão querendo só comer a carne das ovelhas e deixar sem nada. Quantos relatos a gente não vê aí nas redes sociais de charlatões que vivem andando de jatinho particular, enquanto as pessoas que frequentam seus templos vivem mendigando pão, como se diz o ditado, né? Então, mais uma vez eu digo a vocês, leiam a Bíblia, pesquisem, orem. Você não está entendendo, olha gente, eu li o livro de Apocalipse já eu acho que umas 50 vezes. Não estou dizendo isso aqui para me gabar de ninguém, só estou dizendo que quando eu comecei a ler, as primeiras vezes, eu parava, porque eu dizia, tem lógica não, é um negócio sem pé, sem cabeça, é animal, é bicho, é um dragão de 7 cabeças. Eu ficava meio perturbado. Eu fui ler o livro de Daniel e eu também não entendia, um leopardo com cabeça de... E eu comecei a orar, e o Papai do Céu foi me dando esclarecimento, foi me abrindo minha mente. E hoje eu leio o livro de Apocalipse, parece que eu estou vendo as coisas, os acontecimentos. Então eu digo a vocês, leiam a Bíblia, não se deixem enganar por pessoas que leem um versículo, quer passar 1 hora fazendo sermão para vocês no templo, e no final passam uma sacola lá arrecadando o dia de vocês. 90% do que ele conta naquele sermão não tem nada a ver com aquele versículo que ele contou. Então, olha, se José, Jacó, Abraão, Moisés foram homens prósperos, abençoados, nós também podemos ser, nós também somos, porque nós já tivemos a maior dívida que um homem pode ter, nós já tivemos, mas foi paga por quem? Por Yahshua. Ele pagou, então, todos os nossos pecados, a maior dívida, que o Salmo fala assim, que a alma de uma pessoa é caríssima, mas Yahshua já pagou pelas nossas almas, e nós estamos salvos. E temos que manter firmes, é por isso que ele fala lá, para a gente perseverar, porque quem perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, vamos perseverar na fé, lendo, estudando a Bíblia. Não caiam na conversa de charlatões. Fiquem todos na paz. Fiquem com o Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Amém?